Olá pessoal, hoje a gente vai falar de bengala, que muita gente acha que é atestado de velhice e tem o preconceito sem conhecer os benefícios que ela traz para as atividades de vida diária das pessoas que precisam dela, especialmente os idosos que têm algum problema de mobilidade. Vem comigo nesse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre bengala, quando usar, como usar, quais os cuidados que a gente tem que ter e ajudar o idoso na mobilidade. Vem comigo, solta a vinheta. Pois é, pessoal, eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista especialista em saúde do idoso, e a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje no Envelhecitude sobre o uso de bengalas. Primeiro vamos contextualizar a importância do uso dela, principalmente para aqueles idosos que têm algum problema de mobilidade, sentem dor, têm dificuldade para levantar e sentar. Então, um estudo do INTO, Instituto de Traumatologia, ele traz uma informação interessante que acontece uma queda para cada 3 idosos com mais de 65 anos. E esse número pode aumentar para mais de 40% naqueles idosos que têm mais de 80 anos. Isso vai acontecer geralmente por problemas de instabilidade postural, por desequilíbrio, perda da massa muscular, perda da capacidade de defesa contra quedas. Então ela é muito importante, E em idosos que têm mais de 80 anos, isso se torna até um pouco mais evidente. Importante saber também, pessoal, que a bengala ela pode ser utilizada como um artifício muito interessante, não só para prevenção das quedas, mas também para melhorar a mobilidade dessas pessoas idosas, melhorar a sua autonomia e a sua independência, desde que a gente saiba escolher a bengala certa, para a razão certa, para o idoso certo. Então é nesse vídeo que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Como é que a bengala pode evitar a queda na pessoa idosa? Primeiramente, ela vai servir como uma estrutura de suporte, como se fosse uma terceira perna, que vai dar mais sustentação, vai melhorar o equilíbrio desse idoso e vai ajudá-lo a se locomover com mais facilidade, vai ajudá-lo também a levantar e sentar com mais segurança, e isso vai diminuir muito a questão do risco de queda, porque um idoso mais seguro, que tem uma estrutura de suporte para ajudá-lo a se locomover, a se mover dentro de casa ou fora de casa, torna ele mais seguro para suas atividades de vida diária, melhorando aí então a sua independência, que é a capacidade de fazer, e a sua autonomia relacionada à sua liberdade de decisões. Mas por que é importante a gente escolher a bengala certa? Porque não adianta muito a gente escolher, pegar qualquer tipo de bengala ou improvisar, porque muitas vezes essa bengala vai se tornar prejudicial ao invés de ajudar. Nós temos aí uma infinidade de materiais utilizando para bengala, mas as que a gente mais observa são as bengalas de madeira e as bengalas de alumínio. Isso é importante também na hora de saber escolher qual bengala. Quanto menos força e massa muscular esse idoso tem, ele vai precisar de uma bengala mais leve. Então as de metal e alumínio elas são mais indicadas. Se o idoso ele tem mais força muscular e ele já tem um pouco mais de mobilidade, a bengala de madeira pode ser utilizada porque ela é um pouco mais pesada. Então a gente tem que prestar atenção na força muscular e na forma que esse idoso anda na hora de escolher uma bengala, de alumínio ou de metal. Tá? Então a bengala correta para o idoso vai ajudá-lo a sentir menos dor, ter mais conforto na sua locomoção, na sua forma de andar, e é importante que essa bengala ela tenha ajuste de altura. Mas qual é o tamanho certo da bengala? Pessoal, é um cálculo muito simples e é um cálculo que pode ser feito dividindo a altura do idoso em centímetros. Então, um idoso de 1,70 m tem 170 centímetros, nós vamos dividir por 2, é a altura da bengala. Por isso que é importante a gente escolher as bengalas ajustáveis, com aqueles pininhos que a gente só encontra nas de metal,
que vai ajudar, até mesmo no momento que ele anda mais encurvado ou que ele vá diminuindo de estatura, regular a sua bengala. E a altura do punho da bengala tem que estar ali na altura do quadril, mais ou menos, né? Acima da próximo ao colo do fêmur, né? Para ele poder segurar com firmeza. Na hora da gente comprar a bengala, a gente tem que avaliar qualidade do material, recomendações de pessoas, fazer uma busca na internet para saber qual é a melhor marca de bengala que a gente pode utilizar dentro da necessidade daquele idoso. Levando em consideração também os tipos de bengala que a gente vai encontrar no mercado. Por exemplo, a bengala tradicional, né? A bengala tradicional ela parece um cabo de guarda-chuva. Ela geralmente vai ajudar aquele idoso que tem menos peso corporal, que tem uma leve limitação para andar, tá? Ou para se deslocar. Ela é mais leve de ser transportada, ela é inteiriça, então ela parece mesmo um cabo de guarda-chuva. Nós temos a bengala em T, né? Essa bengala em T, ela parece um T mesmo, né? Onde essa área do punho vai ajudar o idoso a se sustentar, tá? Se sustentar e se manter de pé. Essa bengala já não é mais para aquele idoso que tem uma limitação pequena, leve na sua locomoção e no seu deslocamento. Essa é para aquele idoso que já tem um pouco mais de restrição a movimento, por dor ou por um pós-operatório, que ele vá utilizar essa bengala como uma terceira perna para ele poder se mover, né? Então é importante, inclusive, saber a forma de andar com a bengala. Então a gente vai sempre colocar no lado oposto ao que o idoso tem fraqueza ou que o idoso tem dor, né? E a perna que está fraca, vamos dizer assim, ela tem que tocar o chão junto com a bengala que está na mão do lado oposto. Exemplo, se ele tem uma fragilidade no joelho direito, a bengala vai estar sendo segurada na mão esquerda e na hora que ele for tocar o pé no chão com a perna direita, ele vai tocar a bengala junto, que ela vai funcionar como uma espécie de terceira perna, como se ele estivesse agora com um tripé. E esse tripé vai ajudar na sustentação desse idoso. Importante também prestar atenção no punho. O punho tem que ser anatômico, confortável, de preferência com material macio, né? Principalmente para aqueles idosos que têm artrite ou artrose nas mãos, para ele ter uma pegada melhor, para ele se sentir mais confortável no uso dessa bengala. Nós temos também a bengala de pés alargados ou a bengala de 4 pés. Essa daí já é para aquele idoso que tem uma mobilidade um pouquinho mais ruim, que tem dor, que sente insegurança, que tem tonteira, que tem uma grande perda de massa muscular e que ainda consegue se deslocar de um ponto para o outro, tá? Então, essa bengala de 4 pés, ela parece uma aranha, né? Nessa aranha tem o pedestal da bengala e ele tem o punho. Então, essa bengala vai dar mais equilíbrio e sustentação para esse idoso que sente dor muito grande, que tem uma limitação grande de movimento, impedindo que ele caia. E o princípio da caminhada é o mesmo. O lado afetado, né? E a gente usa a bengala no outro lado e quando a perna afetada for tocar no chão, a bengala de 4 pés também coloca. Ela se acomoda no chão. Importantíssimo também é a gente prestar atenção não só no punho da bengala, mas também nos pés da bengala. É importante que esse pé ele seja emborrachado com uma borracha grossa antiderrapante, porque às vezes ele vai caminhar dentro de casa, ele vai usar essa bengala até o banheiro e se não for uma bengala que esteja com material antiderrapante de borracha, pode acontecer um acidente e ao invés de ajudar, vai atrapalhar, porque afinal de contas o resultado de uma queda pode ser uma fratura e a fratura causa uma mortalidade muito grande em idosos, principalmente quando associada a ossos longos, como por exemplo os ossos fêmur, né, direito e esquerdo, que aumenta o risco de embolia, de tromboembolia e esse idoso vira a óbito em consequência dessa queda que gerou uma fratura, que é bastante importante. Então aí a gente tem um cálculo mais ou menos de 1 a cada 4 idosos que caem vão fazer fratura, né? E aí mais ou menos de 30% a 50% desses idosos que fizeram fratura vão a óbito em decorrência das complicações dessa fratura.
Então, o que a gente tem que entender é que a bengala, ela não é atestado de velhice, tá? E não é sinônimo de doença ou de envelhecimento. Ela é uma estrutura de suporte para ajudar esse idoso a andar, né? E garantir que a sua autonomia e a sua independência estejam possibilitando ele realizar as suas atividades de vida diária, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é o improviso de bengala, né? Vejo bastante isso acontecer, as pessoas mandarem fazer uma bengala improvisada ou até mesmo utilizar cabos de vassoura cortados para fazer bengala. Gente, fuja disso. Isso é cilada, porque ela não é preparada para isso. A vassoura é preparada para varrer, então ela não vai ter a mesma força de material, ela não vai ter a mesma eficiência de prevenção de quedas quanto uma bengala produzida, né, na indústria, que é certificada, que tem selo de qualidade e segurança para o idoso que você tem em casa ou para você mesmo, né? Então, essas bengalas improvisadas a gente não indica. E é importante também que a gente cuide dessa bengala. Independente se ela seja de material de madeira ou se ela seja de material metal, de alumínio, ela precisa passar por revisão igual a gente faz com o carro da gente, pelo menos 2 vezes por ano na assistência técnica. Que lá eles vão avaliar a bengala, vão fazer as trocas de borracha, os trocos de pino, os trocos de punho, se for necessário, fazer a lubrificação com material específico da parte interna da bengala para a gente conseguir ajustar a altura dela, fazer as correções de às vezes empena um pouquinho, amassa um pouquinho, então tudo isso vai ser feito na assistência técnica. Então a gente tem que ter cuidado com isso em relação a tentar resolver essas coisas em casa, porque é um dispositivo de segurança para as pessoas idosas, então a gente tem que cuidar com segurança. Da mesma forma, a gente não deve passar vaselina, não deve passar óleo, não deve passar nada, porque isso pode interferir no uso da bengala e até levar o idoso a uma queda, que é o que a gente não quer. Se ela é utilizada para evitar quedas, como é que a gente vai possibilitar um risco aumentado de quedas para esse idoso? Então, isso tendo esses cuidados, vai garantir com que a bengala dure por mais tempo. Ah, Sandro, é super complicado convencer o meu pai, a minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, a minha avó, que são idosos, em utilizar a bengala. Mas espera lá, eu sempre falo que para tudo tem jeito. E o jeito certo é a conversa. Mostrar para esse idoso o quanto vai ser importante o uso da bengala na vida dele, né? E descobrir o propósito que ele tem para continuar ali vivo, né? Então, sabendo negociar com ele, olha, a sua bengala, ela vai te ajudar a continuar, mamãe, ir lá no supermercado. Papai, de você conseguir ir até a padaria. Mamãe, para você conseguir ir andando até a sua manicure, fazer sua unha, o seu cabelo. E, mas aquele negócio feio e tal. Invente a bengala, né? Reinvente a bengala, na verdade. Né? Eu tenho casos de pacientes que enfeitaram a bengala. A minha mãe mesmo teve resistência ao uso da bengala e ela enfeitou a bengala dela e está lá super bonita, né? E eu vejo outros idosos que colocam pedrinhas, né? Colocam coisas para enfeitar que não causem risco de queda, que tornaram a bengala um atrativo, né? E eles sentem muito orgulho de falar, fui eu que emprequitei, fui eu que embelezei a bengala. É uma forma também até de melhorar o cognitivo fazendo uma atividade tão lúdica quanto decorar a sua bengala. Então, existem hoje bengalas de tudo quanto é forma, de tudo quanto é cor. A gente encontra bengala azul, bengala vermelha, bengala rosa, bengala preta, bengala transparente, vários tipos de bengala que podem ser escolhidas de acordo com a necessidade desse idoso. Qual é a necessidade dele? É uma bengala para ser usada para fazer as coisas dentro de casa, para ajudar a se levantar do vaso ou da cama ou da cadeira. É uma bengala para ir para a rua, né? As bengalas que são utilizadas para ir para a rua, elas precisam ter aquela ponteira de borracha um pouco mais resistente, né? Então a gente tem que entender qual é a finalidade daquela bengala também para ajudá-lo a convencer. Então é importante até mesmo ele entender sobre o próprio problema de saúde que está gerando a necessidade do uso da bengala, para que ele entenda.
a necessidade de usar esse dispositivo. E também não é imposto, tá, gente? Não adianta, ó, comprei essa bengala aqui para você, papai, para o senhor usar. Né? Não, pera lá, vamos juntos escolher a bengala. Qual é a bengala que o senhor se adapta melhor? Né? Ajudá-lo a escolher, mas deixar a decisão para ele. A gente vai conversar e mostrar os prós e os contras de usar a bengala, os prós e os contras relacionados à queda, né? Pró não existe para queda, né? De verdade. Vamos lá corrigindo isso daqui. Mas mostrar para ele o quanto de risco vai ser evitado se ele utilizar a bengala de forma correta. Eu acho que esse vídeo aqui, vocês estão curtindo, merece aquele like legal, aquele joinha, né? Aquela compartilhada com aquela pessoa que você acha que está precisando de uma bengala para melhorar a qualidade de vida, uma inscrição se você não for inscrito, né? E um comentário até mesmo para sugestão de temas para a gente conversar aqui no Envelhecitude e dizer o que você acha sobre o uso das bengalas. Então é isso aí, pessoal. A bengala não é atestado de velhice, é um recurso de mobilidade, de locomoção e de segurança contra quedas que as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, que tenham dificuldade de equilíbrio, de caminhar ou de perda de massa muscular, vai ajudar muito na qualidade de vida. Eu sou Sandro Calef e esse foi mais um vídeo do Envelhecitude. Um beijo no coração e um excelente envelhecimento pra gente!